Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 9 de junho de 2025, uma segunda-feira fria em Ribeirão Preto, 21 graus neste exato momento aqui em Ribeirão Preto, e a temperatura não deve subir muito hoje não, deve ficar nos 22 graus por causa de uma chuva que caiu aqui ontem à noite, caiu agora de madrugada também, pela manhã, e então a temperatura vai continuar amena. 22 graus para nós aqui em Ribeirão Preto é friozinho já, tá? Mas nós tivemos logo pela manhã 15 graus de mínima, então muito provavelmente hoje no final da tarde nós teremos a mínima invertida, que é menos do que pela manhã. Então a meteorologia está dizendo que tem 10% de probabilidade de continuar chovendo e a umidade relativa do ar está em 80%, mas deve subir um pouquinho mais se a chuva continuar caindo, né? Mas nós estamos aqui nesta segunda-feira no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto, é isso mesmo, é Ribeirão Preto. Uma bênção estar falando com vocês nesta manhã, e eu gostaria de dar alguns recadinhos antes de falar a respeito da situação que nós estamos vivendo com a tal da dengue, da zika, da chikungunya, da Covid, escorpiões, então muita coisa acontecendo por aí e nós precisamos tomar cuidado, tá? Cuidado. Então, a primeira coisa, o primeiro recado, o primeiro alerta aí é para você que não limpa o seu quintal, não limpa aí a sua casa, muito provavelmente você vai ter a visita dos escorpiões, tá? Escorpião é uma coisa que é um bichinho que ele está muito aliançado com sujeira. Resto de construção civil, madeira, telha, tijolo, aquelas coisas velhas que ficam colocadas lá no fundo, que a gente às vezes, eu já passei dessa época, né? Não tenho nada guardado para poder fazer reforma, porque já aprendi que quando você vai fazer a reforma, aquilo que você guardou durante tanto tempo já deteriorou, estragou, não vai dar para usar mais. Então, aqueles que estão guardando isso daí, madeira, essas latas, essas coisas, isso aí só serve para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti e também para ser um lugar muito favorável para ter um criadouro de escorpiões. E os escorpiões, a picada é terrível, os sintomas são terríveis, tá? O mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, 3 em 1. Isso. E ele é um rajadinho. E ele normalmente pica durante o dia, sabe? E esse mosquito, quando ele está infectado com a dengue hemorrágica, a dengue pode te matar. Tá vendo aí que tem um bichinho até meio cavernoso aí, que ele é a morte? Você corre risco de morte se você pegar a dengue hemorrágica e não for tratado corretamente, ou se você já tiver alguma comorbidade e você não estiver preparado para ter essa dengue. Aliás, eu acho que não tem ninguém preparado para ter dengue, porque dengue os sintomas são terríveis. Então, o que é o conselho? O conselho é que você não deixe nada na sua casa aí que possa se tornar um ambiente favorável para a criação de mosquitos do Aedes aegypti e nem de escorpiões. Outra coisa, apesar de hoje estar muito nublado, a umidade relativa do ar está alta, fazer exercícios ao ar livre não é aconselhável. Por quê? Porque você vai se acostumar a fazer esse exercício nesse horário, apesar de hoje estar 22 graus, muito ameno, não vai ter aquele calorão que a gente está acostumado aqui em Ribeirão, né? Mas você pode, na realidade, acostumar com essa situação e lá na frente você vê que não precisaria fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, porque você pegou uma insolação, uma desidratação, e aí não adiantou de nada, não foi favorável para a sua saúde. Então, o conselho, dizem que conselho fosse bom não dava, vendia, mas não é bem assim não, tá? Na multidão de conselhos você tem a vitória, sabe? Você prevalece. Então, se tem alguém aconselhando que você não faça exercício entre 10 e 16 horas, melhor evitar, entendeu? Porque aí você não vai precisar
de usar nenhuma unidade de saúde. É bem isso, tá? Insolação e desidratação estão aliançados com essa situação de exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá bom? Então aceita o conselho, não faça exercício entre 10 e 16 horas, limpe o seu quintal, limpe a sua casa, não deixe criadouro nem do mosquito Aedes aegypti, nem dos escorpiões, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar com você hoje. Nós estamos numa série aí que vai terminar amanhã, se Jesus não voltar e se não houver nenhum contratempo aí, né? É o tópico 4 aí. Nós vamos falar hoje a respeito de uma situação que muitas vezes a gente fica olhando e fala assim, gente, por que as pessoas estão passando dificuldade? A presença confortadora de Deus é que faz a diferença. Quando nós passamos dificuldades, passamos por problemas, muito provavelmente a presença do Senhor já não está tão ativa nas nossas vidas, sabe? Porque quando nós temos aquela presença do Senhor nas nossas vidas, presta atenção, fazendo aquilo que é necessário para que nós possamos ter um tempo de conforto, mesmo em meio às dificuldades, quando a presença do Senhor já não está, aí fica muito pior você passar pelas dificuldades. É muito mais difícil você não ter um amigo no tempo de dificuldade, não é? E ele é o amigo que nós precisamos no tempo de tribulação, no tempo de problemas, de dificuldades. Quem sabe você pode estar deitado nesse momento aí num leito de hospital. Quem sabe você está numa situação complicada na sua casa mesmo e o diagnóstico não foi favorável. Quem sabe? Mas eu quero falar para você nesta manhã fria, né? Para nós aqui, muito frio, 21 graus, que você precisa ter a presença confortadora de Deus na sua vida. Assim como foi com Daniel na cova dos leões, presta atenção nesta situação. O que é que estava acontecendo? Daniel estava na cova dos leões e quando ele foi jogado lá, ele teve o conforto de um anjo. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, que não me ferissem. Pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele, não fiz nada contra Deus e também não cometi crime nenhum contra o Senhor, ó Rei. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Esta situação de ter um anjo ao seu dispor para poder fechar a boca dos leões levou Daniel a uma situação muito, muito favorável. Então, presta atenção nisso que eu vou te mostrar agora aqui. Presta atenção que é muito importante. O tópico 3, que é esse aí, a presença confortadora de Deus, ele vem e ele está intimamente ligado numa situação que quer dizer assim, Deus está conosco onde quer que estejamos. Mateus no capítulo 28, versículo 20, Mateus 28 e 20, ele diz assim, o Senhor Jesus estava dizendo, e eu estarei com vocês todos os dias até o final do mundo, ou até a consumação do século. Então, os séculos ainda não foram consumados, então nós estamos ainda debaixo da proteção de Deus quando nós aceitamos essa proteção. A explicação é simples. A presença de Deus transforma qualquer lugar, até mesmo a cova dos leões, em um espaço de segurança e conforto. Não vou dizer para você que não deve ou não deva ter passado no coração de Daniel aquele medinho assim, sabe? Mas eu vou dizer para você que a situação de confiança total em Deus, muitas vezes, para nós, não é estabelecida por conta de muitas coisinhas que nós vamos deixando pegar no meio do caminho. Deus caminha realmente conosco nas provações. Esse é o primeiro tópico, ele caminha. O Salmo 23, versículo 4 diz assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, olha,
mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, versículo 4 é o primeiro tópico. Deus caminha conosco nas provações. Então, o Salmo 23, 4, ele diz isso daí que eu estava falando para você. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E a situação para isso aqui, a explicação é que a sua presença elimina o medo, mesmo nas situações mais assustadoras. É isso. Mesmo nas situações mais assustadoras, a presença de Deus elimina o medo. O Espírito Santo faz com que o medo desapareça. O segundo tópico, Deus nunca nos abandona. Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, Hebreus, capítulo 13, versículo diz assim: nunca vou deixar você, nem vou abandoná-lo. E aquele que fez essa promessa não mente. Sobre ele não tem nem sombra de variação. A explicação para esse texto, bem sucinto, diz assim: mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus está. Ainda que invisivelmente, Ele está ao nosso lado. Então, você pode confiar totalmente nesse Deus que não nos abandona. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, está dizendo que nunca vou deixar você e nem vou abandoná-lo. Esta é uma promessa para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. E mais uma última coisa, é o terceiro subtópico aí, e nós vamos já para a oração, a promessa de Jesus de estar conosco. João, no capítulo 14, versículo 18, João 14, versículo 18, ele está dizendo: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vocês. Vocês vão vir. E enquanto eu não estiver, o Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito Santo para ficar muito perto, junto com vocês. E ele vos guiará em todos os passos. Tudo aquilo que vocês forem fazer, o Espírito Santo vai alertá-los, vai direcioná-los. Então, Jesus está dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos. Porque tem gente que fica órfão porque não tem a presença de alguém, né? Então, nesse caso, Jesus está dizendo: vocês não vão ficar órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Sempre eu estarei com vocês através do Espírito Santo. Então, a explicação é que Jesus garante que nunca ficaremos sem a sua presença e conforto. Quem sabe você, nesse momento, está passando por uma dificuldade um pouquinho maior? Quem sabe você está se sentindo desamparado? Quem sabe você está, nesse momento, olhando a situação e vendo, falando: onde que eu posso pegar? Aonde eu posso recorrer? Quem sabe as palavras do salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro tem vindo do Senhor. Então você pode ficar tranquilo que Ele não vai te abandonar. Mas se não, ainda é oportunidade. Hoje é dia de oportunidade para você aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Ainda é uma oportunidade. Não fechou, está aberto para todos aqueles que resolverem, decidirem entregar a sua vida ao Senhor. Ainda que o anjo esteja fechando a boca dos leões, ainda que as coisas estejam acontecendo do modo que você está precisando, eu quero que você entenda que você precisa necessariamente aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Não haverá eternidade ao lado de Jesus, ao lado de Deus, se você
não o aceitá-lo como o único suficiente Salvador da sua vida para perdão dos seus pecados e também para que você possa ser aceito nos céus. É isso, tá? Fecha a boca do leão enquanto está na terra e garante eternidade para você enquanto você estiver passando para a eternidade. Ele estará do lado de lá, te esperando para te dar um abraço bem forte, caloroso, amoroso, como sempre é. Tá bom? Então, esta situação, este tempo, nós estamos orando por pessoas. Eu tenho uma relação aqui que todos os dias eu oro por ela. Se você ainda não aceitou como único suficiente Salvador e quiser fazer isso agora, de público, isso, eu fico muito feliz. E a Bíblia também diz que Deus fica muito feliz. A festa do céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador tem consciência de que é pecador e se arrepende, Deus fica muito feliz e tem festa lá no céu. Então, o que eu quero falar para você, o que eu estou falando para você, é que se você ainda não fez, esta é a oportunidade, tá bom? Você precisa necessariamente de Jesus. Não tem outro caminho. A Bíblia diz assim, ó, eu sou o caminho, ele falando, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí vem uma vírgula. Ninguém, por melhor que seja na terra, ninguém, ele não colocou assim alguma coisa que pudesse, existe a possibilidade daqueles que, não existe. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava falando sério. Naquele momento, quando ele estava dizendo estas palavras, ele estava falando sério. E aí fica para nós aquela situação. Eu gostaria muito que você decidisse por Jesus nesta manhã de 9 de junho de 2025. Essa segunda-feira que você está vendo, que você está ouvindo. A eternidade é real e Jesus está voltando. Logo, logo ele aparecerá nos ares para nos buscar. Você precisa estar preparado. E se preparar é aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Fazer aquilo que Ele manda. Se com a tua boca você confessa e com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. A salvação é do inferno. Sabe aquela situação de ficar livre do inferno? Essa é a salvação que nós estamos dizendo. Às vezes a gente não quer ficar falando a respeito do inferno, daquela situação de pessoas que vão estar no lago de fogo, que essa é a sentença que Deus vai proferir. Nós vivemos em cima de duas sentenças. Aquela que ele vai falar assim, vinde benditos de meu Pai e entrai para o céu, entrai para as bodas, entrai para o lugar de gozo e descanso, de alegria, de paz. E para outros ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Apartai-vos de mim para o lago de fogo eterno, que foi feito não para os homens, para o diabo e os seus anjos, e para os seus filhos. Todo aquele que pratica mentira, aquele que não faz aquilo que Deus quer, é filho do diabo. E a morada dele é lá no inferno. É isso. Eu não estou chamando ninguém, presta atenção nisso, hein? Não estou chamando ninguém para mudar de denominação, de religião, não quero nada disso. Estou dizendo para você que você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência. E a partir do momento que você fizer isso, o Espírito Santo é que vai convencer você de todas as coisas. Daqui para frente não é mais comigo. Entende? O que eu preciso passar para você é que você precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. O que vai acontecer a seguir, depois disso, não é comigo. Isso é com o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele.
Eu só venho para poder falar e como ele mandou, eu estou fazendo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, aí já é a sua parte. A minha parte é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, aí já é a sua parte. Aí vem a parte de Deus, será salvo. Tem 3 envolvidos: aquele que prega, aquele que crê e é batizado e aquele que salva. Ele não mente, a pregação você está ouvindo. Você decide se você vai rejeitar, se você vai negar ou se você vai aceitar. Tá ok? Fico feliz por todos vocês que estão aceitando e aqueles que estão voltando, independente da situação, tá? Tem gente que fala, o dia que eu melhorar eu vou. Quando eu sair daqui, não. Faça isso enquanto você está com problemas mesmo. Mesmo que sejam problemas graves, que a ciência não tem como resolver, faça a sua parte. Isso, faça a sua parte, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu quero agradecer por mais essa manhã, essa segunda-feira, por este início de semana, o primeiro dia útil desta semana. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um de nós, confortando os corações daqueles que nesse momento estão enlutados, aqueles que perderam seus filhos, aqueles que perderam seus pais, aqueles que perderam os avós, os tios, os parentes próximos, os familiares, amigos. O Senhor é o Consolador por excelência. O teu Espírito Santo consola com extrema facilidade aqueles que aceitam o consolo do Espírito Santo. Por isso, eu te peço que envie o Consolador por excelência na vida de cada uma dessas pessoas. E que aqueles corações que estão entristecidos nesse momento possam ter dias de acalento, dia de consolo, alegria, de paz, mesmo em meio às dificuldades, que eles possam ter consciência de que um dia nós nos encontraremos, porque seremos arrebatados, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor, para viver eternamente onde não existe mais dor, onde não há tristeza, angústia, não existe doença, e nunca mais teremos separação. Meu Deus, em nome de Jesus, console esses corações. Eu te peço também que aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas possam ser aceitos nesta manhã. Que o Senhor os abrace, assim como tem abraçado a tantos outros. Filhas e filhos queridos que nesta manhã estão decidindo servir ao Senhor e decidindo fazer o melhor pelas suas vidas. É a melhor decisão que cada um deles pode tomar. Por isso, eu te peço em nome de Jesus que perdoe os pecados de cada um deles. Aqueles que estão nesse momento entristecidos, que possam se alegrar. Aqueles que estão doentes, acamados, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles, de cada uma delas, e que escreva o nome de cada uma delas, de cada um deles, no livro da vida, firmando seus passos na pedra que é Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, firma os passos deles. Aqueles que estão voltando para o Senhor, que haviam se desviado, estavam longe do Senhor, aceite-os como filhas e filhos queridos que são. Abrace-os, perdoe os seus pecados e escreva também os seus nomes no livro da vida. Eu oro nesse momento, papai, pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado, pela sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Neia e o seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, pela avó Neuza, a Sandra, o Pedro, o Vitor, que são os seus netos. Que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos,
as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, universidades, faculdades, creches. Eu oro por os doentes, por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oro por todos que trabalham, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente educacional. Que o Senhor dê graça a cada um desses homens e mulheres que são servidores por excelência nesses dois sistemas, tanto o hospitalar quanto o educacional. Continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. Eu oro por todos aqueles que estão passando por problemas com drogadição, alcoolismo, situação de rua. Eu sei, meu Pai, que eles não têm condições, quando estão nesta situação, de ter decisão própria. Mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que dê minutos de lucidez para cada um desses que estão nessas situações, para que possam decidir sair dessa situação, que possam voltar a sua mente e o seu coração para o Senhor. Aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de possessão, de angústia, de tribulação, aqueles que estão sendo perturbados por espíritos malignos, eu repreendo todos os espíritos malignos que causam esse tipo de problema nestas pessoas. Vocês não têm poder sobre essas vidas. Batam em retirada, porque vocês estão derrotados em nome de Jesus. Eu ordeno que vocês saiam dessas vidas em nome de Jesus. Deixe essa pessoa, deixe essa família, esse empreendimento, essa empresa, deixe essas pessoas e as suas famílias em paz. Em nome de Jesus, vocês estão derrotados. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Por todos aqueles que estão em dificuldades, que não conseguem um emprego, que possam estar se preparando, se reciclando, para que possam voltar ao mercado de trabalho e fazer o seu melhor. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria aos empreendedores, pelos empregados, aqueles que são homens e mulheres que estão nesse momento desenvolvendo aquilo que é necessário para que possam ter uma geração de emprego maior, para que possam pagar salários melhores, valorizando os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus empregados, e que possam abrir novas vagas de emprego. É a minha oração, é a nossa oração. O perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, e mais tarde eu volto, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe, bom dia, feliz segunda-feira, uma grande semana para todos vocês, com boas notícias chegando de todas as formas, tá bom? Deus abençoe.